Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos ao vivo. Estou muito feliz aqui de encontrá-los e da gente estar conversando sobre essa temática, né? Falando sobre NR1. Já faz um tempinho aí que a gente tem batido nessa tecla, né? Em 2025, no início de 2025, a gente fez uma live também sobre esse tema e de lá para cá, muitos aprendizados, né, gente? Inclusive com o mercado mesmo, a gente tem lançado aí relatórios relacionados a mapeamentos de riscos psicossociais, a Mudar tem implementado um trabalho bem forte nessa área, né, nessa frente, com grandes empresas aqui no Brasil. Então, compartilhar aqui com vocês, falar sobre os desafios que temos vivenciado, né, nessa implantação da NR1, vai ser também um grande benefício, né, para vocês, para a gente, enfim, então que a gente possa trocar hoje. Sejam bem-vindos aí. Eu vou convidar aqui para o palco, para o nosso palco digital, a Mayara. A Mayara é nossa engenheira de segurança aqui da Mudar. Ela vem aí com uma bagagem bem importante em engenharia, né, de segurança, falando sobre essa temática também em grandes empresas. Eu só não estou vendo a Mayara ainda no palco. Acho que agora ela vai se mostrar. Seja bem-vinda, Mai. Vai ser muito bom te ouvir. Você vai vir aí agregando para a gente uma visão técnica, né? Eu venho com a visão mais da neurociência, da saúde mental, e você vem aí com a visão técnica e engenharia. Então, fique à vontade e se apresente aí para o povo te conhecer. Muito obrigada pelo convite, Bárbara, e Modar, né, a equipe da Modar. Trabalhamos juntos aí, né, segurança psicológica e segurança do trabalho aí quando a gente fala de Mindos. Tenho 32 anos e 11 anos de experiência na área de segurança do trabalho. Então, eu venho desde o técnico de segurança do trabalho, né, por muitos anos eu galguei essa posição e agora chego nessa posição de engenharia de segurança do trabalho, trabalhando nos ramos de indústria da construção civil, na logística, no call center voltado para aplicação de NR17, deixa eu ver o que mais. Para a indústria farmacêutica, já fui bombeira profissional civil, instrutora credenciada pelo Corpo de Bombeiros. Então, assim, é uma bagagem bem abrangente e, de certa forma, nunca consegui me desvincular um pouquinho sobre essa questão dos documentos legais, requisitos legais. Então, de certa forma, sempre estive presente fazendo esse gerenciamento, né, dos documentos, atendendo à legislação. E hoje aqui, podendo contribuir com vocês com essa visão mais especialista, né, dessa nova ênfase da NR1, falando de fatores psicossociais. Mai, vai ser muito legal te ouvir falar, porque aqui o nosso público hoje tem a Mudar, né? Vem com um público muito forte em gestão de pessoas, né? A gente tem aí um dos nossos maiores clientes, né? É um público de gestão de pessoas, de RH, e para a gente de RH, de gente de gestão, o PGR e também o gerenciamento de riscos, né, ocupacionais, relativamente novo, assim, claro que em algumas empresas maiores, especialmente indústrias, isso se fala muito, né? Mas em empresas de tecnologia, de advocacia, contabilidade, ainda é novo para quem é de people, né? Então, te ouvir falar vai ser importante para a gente também ter essa visão técnica. Né? Mas antes disso, eu queria introduzir um pouco a temática, né, para a gente começar hoje aqui com o pé direito. Então, vou pedir aí para a gente lançar um slidezinho do nosso community, né? Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui esse slide. Acho que foi. Vamos falar um pouquinho dos desafios da implantação da NR1, né? Mas para a gente começar, claro que eu sei que todo mundo já sabe, a NR1 ela não é uma novidade para quem é de segurança do trabalho, mas ela veio aí trazendo uma ênfase a uma temática muito importante, porque ela tem trazido custos e onerando sistemas de saúde aqui no Brasil. Né? Então, a NR1 ela ampliou o nosso olhar da gestão de riscos, trazendo uma visão estratégica para riscos psicossociais, fazendo com que as empresas elas sejam responsáveis por acompanhar fatores cognitivos, emocionais, sociais, ambientais,
que os colaboradores estão vivenciando no ambiente de trabalho e possa garantir aí segurança e saúde nesse ambiente. Né? Então, a gente sabe que o prazo de adequação para a NR1 já está em cima, a gente tem aí o prazo de 26 de maio de 2026, que era, né, lá em 2025, e aí eles prorrogaram durante um ano numa fase educativa com relação a toda essa implementação, mas que a gente já tem aí cases de empresas que, primeiro, já estão regulares com relação a todos os documentos e estão aí implementando planos de ação relacionados a riscos psicossociais, assim como também empresas que estão conversando com auditorias, né, para, nessa fase educativa, aprender aí com relação a como poderia melhorar esse processo de gerenciamento. Né? Então, a gente sabe que existe essa data, dia 26 de maio, já está em cima, e a gente já tem trabalhado muito nessa frente. Como eu falei para vocês lá no começo, a Mudar ela já vem implementando mapeamentos de risco psicossocial há muito tempo, né? Mas em 2025 a gente fez isso em maior volume. Até agora a gente tem aí um trabalho nesse último ano, né? De 2025 até agora no início de 2026, mais de 60 mapeamentos em grandes empresas aqui no Brasil. Tem empresas já renovando, né, processos de levantamento de riscos psicossociais, reatualizando o seu PGR, enfim. Então, a gente vem aí com a bagagem relacionada a isso. E é importante, quando a gente fala de NR1 e de riscos psicossociais, entender que essa ênfase não é uma questão que nunca esteve nas NRs, né? A Mayara vai até comentar um pouco sobre isso, acredito, que isso já fazia parte das nossas NRs, mas que, a partir da atualização da NR1, isso virou um foco. E isso precisou acontecer porque os afastamentos por saúde mental, por questões de saúde mental, têm aumentado aí nos últimos anos de forma bem significativa. Né? A gente tem aí, ultrapassamos em 2025 a marca de 500 mil de pessoas afastadas por razão de questões emocionais. Né? A gente teve um aumento aí que quase duplicou o número de afastamentos entre 2023 e 2024. Então, claro, houve um desacelerado aí de 2024 para 2025, mas esse gráfico ele está ascendente, né? Então, é importante que a gente pare e olhe por que isso tem acontecido, e dentro do ambiente de trabalho em que as pessoas costumam passar mais de 8 horas por dia, o que a gente pode fazer para que esse ambiente ele seja mais leve e mais saudável, né? Promovendo aí a saúde do trabalhador. Então, hoje a gente vai descomplicar a gestão de riscos ocupacionais, a gente vai comentar aqui sobre principais desafios que a gente tem encontrado no mercado, quando a gente fala sobre a questão da NR1 especificamente, mas introduzindo já que a gente sabe que o GRO é um processo vivo, que o PGR, quando a gente fala de emitir documentos ou levantar mapeamentos, isso não é um laudo estático, né, que a gente precisa falar sobre um programa de gerenciamento de riscos que seja baseado no ciclo de PDCA. A gente vai enfatizar melhor sobre isso, mas é um ciclo que envolve tanto um planejamento, né, a execução, quanto a checagem, entender como é que está aí esse movimento, e depois da checagem, uma ação novamente para ser corrigido o que precisa ser feito. Então, é um processo vivo, não é estático. Assim como também a gente precisa saber que a NR1 ela vai enfatizar algo que já existia na NR17, né, que a gente já falava sobre riscos psicossociais, mas que agora a gente precisa olhar para isso, independentemente se somos indústrias ou se somos outras empresas aí de todos os ramos que estão no mercado. Né? Até porque aquele cenário que eu mostrei no slide anterior é um cenário geral da população brasileira. E que o acompanhamento contínuo ele é essencial, né, gente? Quando a gente fala de gestão de riscos ocupacionais, não adianta a gente levantar esses riscos, emitir documentos e largar ele na nossa gaveta de trabalho, né, nem que seja digital. É importante que a gente avalie a eficácia das medidas que a gente tem desenvolvido, quais são as medidas de controle que já existem, quais são as medidas de controle que a gente vai implementar depois e como é que elas estão sendo se estão sendo efetivas ou não, como é que a gente vai desenvolver isso no nosso ambiente de trabalho, tá bom? Então, vou chamar a Mayara para a gente começar o nosso bate-papo sobre os desafios, tá? Então, começando aqui com o primeiro desafio e contextualizando ele para vocês, a gente sabe que o tema de PGR e dos documentos, quando a gente fala de NR1, é um tema que envolve muitas dúvidas. Por quê?
Porque quando a gente fala sobre o público que anteriormente estava imerso nessa temática, que era ali a equipe de segurança do trabalho, muitas vezes eram consultorias externas, né, não estavam dentro da empresa, e a partir do momento que se falou sobre riscos psicossociais, começou a envolver um público diferente, que era o público do RH. Entendendo isso, a gente hoje, eu gostaria muito que a Mayara comentasse aqui com a gente sobre o PGR em si, né? O que é um programa de gerenciamento de riscos e, principalmente, quais são os documentos que precisam efetivamente serem emitidos, né? Que são exigidos, e como é que eles se conectam no dia a dia com a prática da empresa, assim, na prática do dia a dia da empresa, né? O que é que efetivamente a gente vai fazer com esses documentos, Mayara, pelo amor de Deus? Conta pra gente. Legal, Bá. Quando a gente fala do PGR e o GRO, né, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o GRO, que é o gerenciamento de fato, são documentos ali ligados à NR1, né, que é a NR-mãe, que vai determinar todas as outras ações. E quando a gente fala dos documentos que devem estar inseridos dentro desse programa, são dois: o inventário de riscos e o plano de ação. Quando a gente fala do inventário de riscos, o que a gente faz? Nós listamos todos os perigos, os riscos, as medidas de prevenção, o grupo homogêneo de exposição, que são os trabalhadores expostos ao mesmo risco ambiental. Quais são essas medidas? Então, a gente vai fazer essa listagem. Bom, fazendo essa listagem, nós vamos ali para o plano de ação. Por quê? A depender do risco que for identificado no inventário de risco, precisa de um plano de ação. Então, são esses dois documentos que devem estar inseridos dentro do PGR. Olhando ali para o PGR e olhando os fatores de risco psicossociais, ele tem a mesma estrutura do que nós já aplicávamos antigamente para os riscos ambientais, que são riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, só que agora com uma ênfase, um holofote maior para que não se deixe de lado os fatores de riscos psicossociais. Então, da mesma forma que tu vai inventariar o risco físico, quais são as consequências, quais são as medidas, ali a questão da matriz de risco, vai ser inventariado também o inventário de risco dos fatores psicossociais, de riscos psicossociais na mesma estrutura. E quando a gente olha para esse documento atualmente ali no nosso dia a dia, talvez a segurança do trabalho ela receba mais abordagens de forma bem sutil ali no dia a dia, relacionado a por que o funcionário precisa usar tal EPI? Por que o funcionário não precisa fazer isso? Por que eu preciso fazer isso? Porque dentro desse documento mãe, que é o PGR, onde vai dizer os perigos, os riscos, as medidas de prevenção, foi contemplado ou não determinada ação administrativa, determinada ação de organização, determinada medida de prevenção coletiva ou individual. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma estrutura mais organizada e que a gente não exponha os colaboradores a riscos que não foram contemplados nessa fase de inventário de riscos, né? Então, quando a gente olha para essa questão no dia a dia, segurança do trabalho, às vezes, ela tem mais esse questionamento, até mesmo pela liderança, pelas outras áreas, né? Quando a gente fala desse documento, o PGR, de certa forma, ele também está interligado a outros documentos. Quais documentos? NR1 diz sobre a ordem de serviço, papéis e responsabilidades. Cabe ao empregador, cabe ao colaborador fazer determinadas ações, e dentro desse documento que nós entregamos para os colaboradores, vem dizendo quais são os perigos, os riscos e as medidas de prevenção que este colaborador está exposto, assim como virá a inclusão dos fatores de riscos psicossociais que foram contemplados para ele. Quando a gente olha para o PCMSO também, ele tem uma certa ligação. Por quê? A NR7, ela fala que o PCMSO ele tem que ser feito com base no inventário de riscos do PGR. Então, logo, pode ser que o médico coordenador avalie a necessidade de exames complementares ou não para fatores de risco psicossociais. A mesma questão para a NR17, quando a gente vai olhar a análise ergonômica do trabalho, que é uma análise mais aprofundada.
E quando a gente olha para essa questão do inventário de risco para fatores de risco psicossociais, ele pode ou não ser contemplado no inventário de riscos, assim como os outros riscos ambientais, né? Talvez o que as empresas estejam sentindo um pouco mais agora, igual tu falou, algumas empresas elas têm a estrutura ali de equipes multidisciplinares. Tem SESMIT, tem CIPA, ou nomeado da CIPA, tem um ergonomista, tem uma equipe ali de saúde mental, mas tem empresas que não têm essa estrutura e, de certa forma, acaba respingando para o pessoal de RH, que vai ser ali a pessoa que vai intermediar toda essa ação, e até mesmo empresas que têm essa estrutura de equipes multidisciplinares, de certa forma, por ser uma análise muito detalhada, que você precisa tratar esses dados tão sensíveis e requer uma estrutura gigantesca, as empresas elas optam por contratar empresas ou profissionais especializados para poder fazer esse mapeamento, essa análise dos fatores de riscos psicossociais. Então, quando feito essa ação, essa empresa ou esse especialista vai compartilhar com essa empresa contratada. Se a empresa contratada ou vai inserir esse documento, esse inventário, no inventário atual do PGR, e aí ele vai vir como anexo, ou ele vai vir dentro da estrutura do inventário, ou ele vai vir ali como anexo, né? Então, a empresa pode inserir dentro do documento existente na mesma estrutura, ou ele vem como anexo. O importante é fazer esse levantamento, uma vez que a legislação ela deu esse holoforte, né? Esse foco com esse tema. Mas você comentou 2 pontos que eu queria trazer aqui, enfatizar, né? Quando a gente vai fazer esse trabalho do mapeamento dos riscos psicossociais e do entendimento, né, do PGR, um dos grandes desafios é a organização dos GHS, dos grupos homogêneos de exposição. Né? A gente geralmente, aqui na Mudar, a gente vai olhar o PGR da empresa, né? E a gente vai entender como é que esses GHS são definidos. Mas muitas vezes eles são definidos de forma muito específica e estratificada para riscos químicos, físicos, biológicos ali existentes, mas que não se aplicam de forma interessante quando a gente vai fazer uma avaliação de riscos psicossociais. E aí isso é bem interessante também quando a gente vai ver a metodologia em si, porque quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente fala de uma vivência mais coletiva, né? Em que a gente precisa avaliar ali grupos de colaboradores, e quando a gente vai emitir esses documentos, a gente também precisa entender, como você bem trouxe, se esses documentos eles vão entrar como anexo ou se eles vão conseguir ser integrados ali dentro daqueles GHS já desenhados no PGR, né? E aí, por isso, essa importância da adaptabilidade nesse formato, né? Mas o mais importante é isso, é que a gente realmente consiga definir, emitir esses documentos, né? Integrar de alguma forma o que já existe, porque isso não pode ficar de forma avulsa, e que a gente consiga implementar as ações que foram definidas, né? E, consequentemente, acompanhar essa evolução. Outro comentário importante que você trouxe sobre o SESMIT, né, a equipe de segurança, de saúde, especificamente, quando a gente fala, hoje em dia, depois de aplicar tantos mapeamentos e algumas empresas já reaplicando essa pesquisa, a gente tem visto alguns cenários de que a gente precisa trabalhar também o monitoramento biológico, né, dos riscos, e da saúde dos colaboradores. Então, é justamente após essa avaliação de riscos, em que a gente encontrou algumas áreas específicas ou alguns GHS. O que a gente vai fazer com isso? A gente só vai ter esse documento e vai deixar de lado? Não! Tudo isso envolve aí todo um trabalho, inclusive da ASO, né? Em que a gente vai precisar levantar exames também, para acompanhar a saúde desse colaborador ao longo do tempo e garantir segurança tanto para o colaborador quanto para a empresa. Né? Enfim, então não é um trabalho pontual, é um trabalho sim que demanda energia, e por isso eu vou vir já para o próximo desafio, que a gente sabe que, como eu falei, não é um trabalho que é tranquilo, né? É algo que demanda responsabilidade. Né? A gente sabe que tem diversos profissionais que atuam com saúde e segurança do trabalho. A gente tem a equipe do SESMIT, como a gente falou, a CIPA, o RH, o SST, as lideranças operacionais, enfim, né? E a gente sabe que
cada pessoa ali tem uma bagagem técnica importante, cada profissional pode contribuir de alguma forma. Mas, Maiara, eu tenho visto muito no mercado algumas pessoas, né, alguns profissionais entrando em contato comigo dizendo, Bárbara do céu, jogaram isso no meu colo e disseram que é minha responsabilidade. E agora? E aí, Mayara, o que é que eu queria que você trouxesse aqui? Falasse um pouco sobre quem, de fato, né, é o responsável pelo PGR das empresas. De forma não assustadora, mas, assim, eu trago que é de responsabilidade de todos. Por quê? Todo mundo vai estar interligado a essa questão do PGR, do inventário, do plano de ação. E quando a gente olha, de fato, que a legislação traz, a responsabilidade é do empregador. Só que o empregador tem os seus representantes, quem vai executar, quem vai gerenciar, quem vai implantar, né? Então, por isso que eu falo que é uma responsabilidade compartilhada. Como eu falei, algumas empresas têm estruturas multidisciplinares e outras não, e acabam caindo ali para a questão do RH. E, de fato, Bá, quando a gente fala para essa questão de responsabilidade, tem até uma menção na NR 28 que fala sobre fiscalização e penalidades, que diz que o empregador ele pode ser convocado a prestar depoimento ali, justificativa da irregularidade e de quais as ações serão realizadas perante aquela irregularidade. Quando a gente olha para os fatores de risco psicossociais, esse item está inserido, né? A única questão é que quando virá para a nova atualização, ele vai vir a nomenclatura dos fatores de risco psicossociais, só que na legislação atual que a gente está da NR1, ele vem pedindo para fazer relação ali com a NR 17, e o item, ele é o mesmo. E, dada essa irregularidade, essa não aplicação para a empresa, o empregador e seus representantes, né, ele é classificado como uma infração grau de risco 3, né, voltado ali para a segurança do trabalho. Então, quando a gente vai olhar para essa questão de responsáveis pelo gerenciamento, claro que sempre vai ter uma área, uma pessoa focal que vai intermediar, vai ajudar a empresa especializada ou especialista, ou que vai ajudar todo mundo ali. Só que quando você definir os papéis e responsabilidades, de certa forma você vai estar compartilhando essa responsabilidade e todo mundo vai estar inserido, todo mundo vai ter um papel, uma responsabilidade e um prazo. Então, por mais que seja da organização, a liderança vai estar envolvida nisso, o RH vai estar envolvido nisso, a área de segurança, a CIPA, então todo mundo vai estar envolvido, mas pela legislação é o empregador. Só que aí a gente vem para essa questão de refletir ali para os seus representantes, né? Inclusive, Mai, quando a gente fala sobre o plano de ação em si, né, que vem ali no PGR, né, que faz parte do PGR, ele tem, né, os responsáveis de implementar cada ação do programa do gerenciamento de riscos. Então, claro que a gente tem aí equipes de segurança, empresas que a gente tem uma equipe de segurança bem estruturada, que pode pedir o apoio do RH, porque muitas vezes no RH a gente tem uma bagagem da psicologia, né, e essa bagagem da psicologia acaba sendo muito útil quando a gente vai falar de instrumentos, de ferramentas para avaliar riscos psicossociais. Acaba que esse trabalho interdisciplinar, ele é muito rico, né, quando a gente pensa na saúde do colaborador, ali, na saúde do funcionário. Mas a gente precisa também olhar para o PGR como um plano para o plano de ação do PGR especificamente, como algo que a gente vai precisar implementar, né, colocar a mão na massa, e ali, nesse documento, aqui na Mudar a gente emite, né, esses planos de ação, a gente traz também espaços para que a gente coloque responsáveis e prazos para que isso seja cumprido, né, e, consequentemente, para que a gente consiga implementar essas medidas, né, e avaliar depois, né, é tão importante que a gente avalie se está sendo eficaz, como é que está sendo esse desenvolvimento, e, consequentemente, a gente ir acompanhando esse risco ao longo do tempo. Na Mudar é muito importante para a gente fazer uma gestão de riscos que realmente nos dê a segurança, né, e até mesmo um conforto para as organizações, né, para as empresas, de que
eles estão respaldados, que eles estão sendo acompanhados ao longo do tempo com relação a esses fatores, né, psicossociais, e que, consequentemente, também eles possam ter documentos, né, que comprovem isso, e que eles ficam resguardados, que é uma grande preocupação, claro. Claro que a gente se preocupa com a saúde de todos, né, dos colaboradores, das pessoas que estão ali, da gestão, mas também da empresa, né? Então, a gente precisa olhar para todos esses pontos. E aqui na Mudar para a gente é muito importante também esse movimento. Vamos pensar um pouco, falei sobre riscos psicossociais e um dos grandes desafios aí que está batido, que desde o ano passado, meu Deus, o que eu escuto em reunião sobre esse desafio não está no gibi, e eu, como venho, né, com uma bagagem do mestrado em neurociência, eu sempre vou discutindo na base, assim, desse desafio, com cada pessoa que chega para mim questionando. Mas como é que a gente dribla a subjetividade, né? Quando a gente vai falar sobre riscos psicossociais, quando a gente vai falar sobre saúde emocional. A gente sabe que os outros riscos físicos, ruído, por exemplo, a gente tem ali a questão das medições, né, de barulho, de ruído no ambiente. Então, a gente consegue saber exatamente como é que está esse nível naquele ambiente. Os riscos psicossociais, como, por exemplo, pressão, conflitos, relação com a liderança, o clima organizacional, eles vêm aí com um caráter mais da avaliação individual sobre o ambiente, né? E aí a gente chega no quê da questão, né? Como é que a gente pode avaliar os riscos psicossociais de forma técnica, estruturada, sem cair nessa ideia de que são apenas percepções subjetivas, né? E que já em muitas reuniões que eu entrei, eu recebi questionamentos muito similares a esse que eu vou fazer agora, que Bárbara, mas e se esse meu colaborador ele veio do trabalho e ele pegou um trânsito ferrado e veio para o trabalho, ele pegou um trânsito ferrado e estava super cansado, brigou com a esposa e chegou aqui e tinha que responder essa pesquisa. Como é que a ferramenta ou o instrumento vai conseguir driblar, né, essa subjetividade? Então, Mayara, comenta um pouquinho para a gente como é que a gente faz isso. Quando a gente olha para essa questão de como os fatores psicossociais eles vão ser gerenciados, quais as metodologias, as ferramentas, assim como alguns riscos ambientais têm ali a questão de análises quantitativas, sendo necessário avaliar com instrumentos, atender a metodologias, os fatores de riscos psicossociais vêm no mesmo formato, porém com metodologias diferentes. Inclusive, no guia que o Ministério do Trabalho ele publicou na NR1 sobre os fatores de risco psicossociais, ele diz que é de responsabilidade da organização avaliar a ferramenta, a metodologia que ela vai aplicar ali para poder avaliar, apurar todos esses riscos. Inclusive, ele orienta que tem que criar um ambiente de confiança, garantir um anonimato, né? Porque, como eu disse, são dados sensíveis, como que nós vamos gerenciar isso, como que nós vamos tratar isso. Então, a estrutura é a mesma, só muda que você vai mudar o formato com que você vai colher essas informações. Outra questão também é os indicadores de saúde e segurança, muitas vezes não, eles dizem algo, né? Então, quando nós temos esses indicadores, normalmente eles são reativos, porque as coisas já aconteceram, os acidentes, as doenças já aconteceram. Então, quando a gente olha para esse fator de risco psicossocial, quais são os CIDs que mais têm sido levantados? Questão de absenteísmo, questão de afastamento, questão de abertura de CAT, são indicadores que eles precisam ser analisados porque eles estão trazendo algo, né? Então, talvez seja necessário implantar ou melhorar um comitê para poder analisar o porquê desses indicadores. A questão do GHE, a questão das ferramentas científicas fundamentadas, que eu acho que tu pode trazer mais aí a questão do questionário, a pesquisa, né? Sobre isso, e principalmente quando a gente fala sobre essa avaliação dos fatores psicossociais. Não se avalia o indivíduo, né? Se avalia o coletivo, se avalia a organização do trabalho. Quais são os fatores estressantes
que estão presentes nas etapas desses colaboradores, desse GHE, e como nós vamos tratar esses fatores estressantes. Qual é o nível desse risco? Para esse risco, qual é a ação que nós, empresas, vamos adotar, sabe? Então, de forma geral, é seguindo uma metodologia, uma ferramenta que a empresa vai optar. E aí eu acho que tu pode trazer um pouco mais sobre essa questão da pesquisa e exercício. Perfeito, Mai. A gente fala muito sobre isso, né? A empresa ela tem autonomia para ela escolher o instrumento que ela deve utilizar. Mas esse instrumento ele tem que ter um fundamento, né? Ele tem que ser cientificamente fundamentado, né? Baseado. Aqui na Mudar, a gente leva a ciência muito a sério, né? Em tudo que a gente faz, todas as nossas soluções a gente fundamenta, né? A gente referencia, inclusive. Nesse caso dos riscos psicossociais, nas nossas discussões, né, da equipe de P&D, a gente falava muito sobre, olha, a gente não está fazendo um monitoramento biológico da saúde do colaborador, é um levantamento de riscos do ambiente organizacional. Então, a gente não quer saber agora, nesse instrumento, a saúde individual do colaborador. A gente quer saber como é que o ambiente organizacional ele está desenhado de forma que possa afetar essa saúde. E aí é onde está o que da questão, né? Então, existem alguns instrumentos aí no mercado que podem ser utilizados, tá? Aqui na Mudar, a gente escolheu trabalhar com a COPSOC, porque a gente avaliou muitos instrumentos e a gente viu que a COPSOC seria o instrumento mais adequado porque a gente estava precisando, né? Para a maioria dos cenários que a gente via nas empresas. Uma ferramenta bem robusta, em que ela avalia 19 fatores de risco psicossocial, e que a gente consegue levantar tudo isso em dashboards e de forma organizada, para que a gente consiga desenhar planos de ação. Hoje, na Mudar, a gente tem planos de ação para todos os cenários possíveis que a gente visualiza nesses mapeamentos, né? E que a gente consegue atuar com as empresas, levantando os riscos e, consequentemente, também já mostrando a solução, mostrando qual o caminho seguir, emitindo todos os documentos necessários, enfim, trazendo toda essa cobertura aí, claro que jurídica, né, para que essa empresa ela esteja resguardada desses cenários também, que o seu colaborador, claro, esteja em segurança. Então, falando sobre a avaliação psicossocial, driblando a subjetividade, a gente tem que ir para a ciência em si. E outro ponto importante que você trouxe, Mayara, é com relação à avaliação individual e coletiva, né? Aqui na Mudar, a gente fala muito de estatística. Quando a gente vai para... fiz pesquisa de mercado, né, para entender, por exemplo, como é que tem sido feito no mercado a avaliação de riscos psicossociais. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui a gente hoje sabe, vai assinar embaixo no que eu estou falando. Tem muita gente fazendo de tudo, né? Tem vários cenários aí sendo desenhados e executados, e eu me preocupo bastante com isso, viu? Porque acredito que mais para frente a gente vai ter aí um retorno, claro, da própria legislação mesmo, tá? Do governo, relacionado a esse movimento que tem acontecido. A gente está vendo aí um mercado bem, enfim, preocupante sobre as metodologias utilizadas, as ferramentas, a forma como isso tem sido feito. E uma das preocupações é justamente quem está respondendo e como é que está sendo feita essa avaliação, né? Se é um indivíduo só, estou vendo riscos psicossociais sendo avaliados com apenas um indivíduo, uma entrevista específica, selecionando colaboradores para fazer essa avaliação, enviesando resultados. Isso é muito preocupante. Aqui na Mudar, a gente usa estatística, tá? Então, a gente vai olhar exatamente grupos homogêneos que levantem tenham resultados significativos, né, com relação a esses riscos, e que a gente levante uma confiabilidade desses resultados de 95%. Então, a gente trabalha mirando numa quantidade específica de colaboradores em cada GHE, em cada unidade da empresa, de forma que a gente consiga respaldar, né, o que a gente traz ali no documento final. Então, vamos para o próximo desafio, que ainda sobre os documentos. A gente sabe que quando a gente fala de PGR e de inventário de riscos, na verdade, Mayara, a gente fala muito de matriz, né? Matriz de risco. E aí, uma das grandes
que eu tenho visto no mercado é que as pessoas têm aplicado ferramentas específicas, a COPSOC, HSE, enfim, outras ferramentas, têm avaliado riscos psicossociais, mas tem levantado aqueles valores ali que dá, né, das médias, enfim, das escalas Likert, e tem considerado aquilo como resultado de risco psicossocial para a organização. Não tem relacionado isso com matriz de risco, né? E aí é um dos grandes desafios quando a gente fala desses ambientes organizacionais, porque a matriz de risco tradicional, ela trabalha com probabilidade, não apenas com severidade, né, com abrangência, ela avalia medidas de controle, enfim. Então, como é que a gente adapta, né, traz essa matriz de risco tradicional para trabalhar também riscos psicossociais? Como é que você vê caminhos, Mayara, para a gente conseguir trazer esses riscos psicossociais para a matriz de risco? Quando a gente olha a matriz de risco, Bá, é a mesma estrutura do que já trabalhava com os riscos ambientais. Quando a gente olha para os fatores de riscos psicossociais, isso não é diferente. Agora, como talvez funciona a matriz de risco? A matriz de risco, você pode ter vários cenários. Você pode ter uma matriz de risco 3x3, 4x4, 5x5. E como você vai ter o nível de risco, o grau de risco? Você vai avaliar a probabilidade daquela fonte geradora ali de um possível acidente, uma doença do trabalho, de acontecer, e qual é a severidade. Se isso de fato se concretizar, o que vai acarretar como consequência para o colaborador. E cada um vai ter uma escala, de 1 a 5, ou de 1 a 4, ou de 1 a 3. Como nós vamos ter esse resultado? Fazendo o cruzamento dessas informações. Então, a contar da listagem do inventário que você fez, seja ele dos fatores de riscos psicossociais ou dos riscos ambientais, tu vai classificar qual é a probabilidade disso e qual é a severidade disso. Então, vamos colocar ali uma matriz de risco 5x5. A probabilidade de um risco 2, que é um risco baixo, por exemplo, a gente tem ali como perigo uma baixa percepção de lidar com as demandas do trabalho. E qual é a consequência disso? Qual é o agravo à saúde? Uma insegurança, talvez não dá conta ali do desafio que ele tem, não aceitar o desafio por conta da insegurança. E aí, ali, a depender da estrutura, da organização, ou da empresa, ou do sistema que gerar, você tem ali uma severidade, grau de risco 2 também, que é baixo. Fazendo o cruzamento dessas duas informações, então 2 vezes 2, 4, ele pode me dar um grau de risco moderado, e para esse grau de risco, precisa de uma ação. Qual ação? Opa, eu preciso de um acompanhamento disso, e um plano de ação que a gente vai inserir lá no plano de ação. E quando a gente olha para essa matriz de risco, nós temos essas estruturas, essas possibilidades. Mais comumente é utilizado a matriz de risco 5x5, dada ali pela ISO 45001. Mas o que diferencia uma matriz da outra? Diferencia o grau de maturidade, talvez, da companhia, né, ou do sistema de gestão. Diferencia a complexidade dos processos produtivos, porque talvez tu tenha que destrinchar mais essa probabilidade, essa severidade, talvez a 5x5 seja mais aplicável para uma empresa mais complexa, né, ali com maior número de colaboradores, maior número de riscos, e talvez para uma empresa ali de médio porte, uma 4x4, uma 3x3, ela seja super viável. Então, ela é opcional. E uma coisa também, trazendo um pouquinho da última pergunta, às vezes as empresas elas têm essa insegurança em dizer, de fato, qual é o risco que a minha empresa tem. E a questão não é você dizer o risco, a questão é, tá, estou olhando o meu processo produtivo. Opa, eu identifiquei um perigo, uma fonte geradora. Para isso, existe uma consequência, o que eu faço com isso? Eu vou tentar eliminar ou eu vou tentar mitigar? Não consigo fazer isso, então eu venho para o plano de ação, eu insiro isso, mas eu não posso deixar com que isso não seja mencionado. Seria não cuidar da saúde e segurança dos colaboradores, né? Então, deixar isso de lado é um erro, né? E a gente não vai estar atendendo a legislação,
Mas, para tranquilizar todos, a partir do momento que nós identificamos, nós precisamos tratar. E o que a fiscalização, a auditoria, seja o que for, ela vai analisar é o seu inventário de risco, o seu plano de ação, a matriz de risco e como que você está gerenciando tudo isso. Então, se uma auditoria, uma fiscalização bater na porta e você apresentar esse documento e você identificou, você colocou os papéis e responsabilidades, qual é o grau desse risco e qual é o seu plano de ação, a sua periodicidade, etc. e tal, você está dentro da legislação. Agora é diferente do fiscal. Ir lá, olhar, a matriz de risco às vezes não está condizente com a sua realidade, ou o inventário está com alguma falha, alguma oportunidade de melhoria, ou o plano de ação não está mencionando algo, aí sim vira um risco. Agora, você colocar e fazer tudo isso certinho, não tem o porquê ter essa, talvez, insegurança em fazer essa ação com dados fidedignos, né, com a participação dos colaboradores, com o inventário ali 100% olhando a atividade real, os fatores estressantes, desenvolver a equipe. Então, de forma geral, é isso, só trazendo o adendo, mas essa questão da matriz de risco é esse cruzamento da probabilidade, a severidade, e a contar desse cruzamento é que eu vou ter o meu nível de risco. E para esse nível de risco, ele é moderado? Quais são as ações para risco moderado? Quais são as ações para risco baixo, alto ou crítico, sabe? Perfeito. Mai, o que você trouxe agora com relação às preocupações na fiscalização, né? Como ainda tá muito rudimentar nessa fase, estamos na fase educativa e tudo mais, então as auditorias não estão sendo feitas, né, com foco em punições, então ainda estamos aprendendo como é que isso será feito aí no mercado, pensando em riscos psicossociais, né? Mas você já trouxe a visão do que acontece para os outros riscos, né? Então, um dos cenários que eu tenho visto e que também me preocupa e que eu tenho alertado bastante, tá, as empresas, é que muitas empresas querem fazer avaliação do risco psicossocial, mas não querem colocar todos os riscos no PGR, querem colocar apenas alguns riscos, os riscos mais baixos, ou colocar ali três fatores de risco, 4 fatores de risco. Mas isso é preocupante, porque quando a gente fala sobre metodologias, né, e se você vai fundamentar o que você fez, né, dizendo que você avaliou através da metodologia X, a metodologia X ela vai avaliar 7 riscos, 15 riscos, 10 riscos, enfim, e esses 10 precisam estar destrinchados, né, no seu inventário, mesmo que eles estejam ali em níveis muito baixos ou em níveis aceitáveis, enfim, mas de forma que você consiga comprovar que você avaliou, né? Que você usou, você escolheu a metodologia X, então você vai avaliar de acordo com aquela metodologia e você vai trazer ali nos seus documentos como é que você ficou no final da matriz de risco, né? Então, é muito importante falar sobre riscos psicossociais relacionando com matriz de risco também, porque, gente, quando a gente vai fazer um mapeamento, uma pesquisa relacionada a riscos psicossociais, e você só vai usar o fator lá, a nota que der no questionário, você se coloca muito à mercê de apenas uma avaliação. Mas na matriz de risco, você tem outros parâmetros, como a Mayara trouxe, né, de probabilidade, de abrangência, em que as medidas de controle são avaliadas, que podem interferir na nota final. Então, uma simples avaliação de COPSOC não é uma avaliação de riscos psicossociais que vai para o PG. Então, você precisa ajustar isso a uma matriz de risco. E aí, gente, é falar com quem entende, né? Chamar uma equipe especializada, caso você não tenha dentro de casa, para fazer isso de forma estruturada, tá? E de forma segura, né? E que vocês estejam respaldados aí com relação a todo esse processo. Vamos embora para o nosso último desafio, né? Eu quero deixar um tempo aí para a gente ver se teve algumas dúvidas, ver se a gente vai se aprofundar em algum ponto específico que a gente tenha deixado passar. Mas, vamos passar agora para plano de ação, né? E depois do mapeamento, a gente tem falado aí que a gente pena, né, para fazer todo esse processo bonitinho, emitir os documentos, mas não vamos botar isso na gaveta. Não vamos jogar numa pasta do Google Drive e esquecer. Na verdade, a gente precisa
sair do diagnóstico e garantir que o plano de ação seja executado, monitorado e atualizado, né? Então, Mayara, conta um pouquinho para a gente sobre esse processo do PDCA, né? De como é que a gente estrutura aí do pós-diagnóstico. Legal. Quando a gente olha por o inventário, fez o cruzamento ali da matriz de risco, temos ali os seus representantes para poder ser executado, né? As ações ali que foram propostas, vamos colocar isso dentro do segundo documento que pede no inventário, que é o plano de ação. Como ele é um documento vivo, seguindo ali a linha, né? A gente tem um ciclo PDCA que ele é muito usado, né? Então a gente planeja, a gente executa, verifica e faz ali a ação, que é o mais comumente utilizado para cada risco. Sobre a questão da definição dos prazos que serão inseridos dentro do plano de ação, depende do cruzamento da probabilidade e severidade que vai dar o nível de risco. Então, talvez na estrutura ali do sistema ou do especialista que for fazer a matriz de risco e o inventário em si, ele coloque que para risco moderado precisa de uma ação imediata ou não, se for um risco crítico, é uma ação imediata, uma intervenção. Então, depende dessa questão aí da matriz de risco para poder ir para o plano de ação. No plano de ação, você vai ter os papéis e responsabilidades, então a gente começa a compartilhar esses temas dos fatores de risco psicossociais, assim como os outros riscos ambientais, e o que diferencia é o cronograma. O início, o meio, o fim, a periodicidade que essas ações serão realizadas. Então, a gente passa a compartilhar e verificar o que realmente eu adotei agora. Mudei alguma questão dentro do processo produtivo, alguma inovação, alguma tecnologia. Eu preciso revisitar esse documento? Preciso revisar esse plano de ação? Será que realmente a medida que eu apliquei, que eu coloquei ali dentro do PGR, está sendo eficiente? Eu preciso revisar? Então, tem essa questão de você fazer esse processo de melhoria contínua, né? Ele é um documento vivo, os processos produtivos eles mudam, a gestão muda, os comportamentos mudam, né? Novas tecnologias são inseridas dentro do processo. E olhando para os fatores de risco psicossociais, eu vejo de forma muito, talvez, sutil, as ações, a medida de prevenção. Porque, de repente, você precisa aperfeiçoar uma liderança para que ele dê ali metas esclarecedoras e realmente execuíveis para os colaboradores. Talvez você tenha que organizar e melhorar a organização do trabalho mesmo. Será que para esse GHE eu preciso fazer um revezamento? Eu preciso de uma pausa? Porque os colaboradores estão muito concentrados, a gente olha ali os aspectos cognitivos, né, para essa questão. Será que eu preciso fazer one-on-one com os colaboradores e one-on-one com as lideranças? Será que eu preciso capacitar essas pessoas? Então, quando a gente olha para os fatores de risco psicossociais, bem dizer, são essas ações, exceto se estiver muito relacionado com a questão de conforto, as condições do ambiente de trabalho, que isso está interligado à NR17, que vai falar as adaptações ali do homem e máquina. Será que realmente quando a empresa ela iniciou o seu processo produtivo ou ela, sei lá, inseriu um novo setor, um novo maquinário, será que foram previstos as necessidades do colaborador com aquele ambiente? Será que a iluminação, a ventilação, o conforto térmico está legal, não está? Será que os equipamentos ali, os materiais de trabalho, eles são adaptáveis ao colaborador, independente da sua estrutura ou não? Aí isso sim, talvez, esteja relacionado à questão ali de investimento, né? E que talvez seja uma preocupação, o quanto a empresa vai precisar investir. Mas, se isso for diagnosticado, ele entra dentro do plano de ação, onde eu vou colocar o cronograma. Quando eu vou conseguir fazer isso? Será que a empresa consegue fazer isso faseado, mas que ela está dizendo que vai fazer essa ação, essa readequação? Sabe? Então, a questão é, identifiquei, vou colocar o cronograma, quem vai fazer? Existe ali uma necessidade de um investimento ou de uma organização? Eu preciso trazer mais pessoas da organização para essa ação, preciso capacitar mais. Então, isso é um documento onde você vai sempre ficar monitorando e verificando se está legal, se não está. Os indicadores.
por mais que talvez você não coloque ali no inventário de riscos alguns riscos específicos, os indicadores eles podem trazer ao contrário. Então, não adianta você, de certa forma, não inserir essas informações, mas que você coloque no papel ou dentro do sistema, você distribua isso, você trate isso, acompanhe, monitore, utilizando ferramentas adequadas para que você tenha um resultado ali preciso, né? Então, eu acho que de certa forma, Oba, quando a gente olha para essa questão do plano de ação e de como garantir que isso vai ser executado, é nesse sentido, sabe? Perfeito, Mai. Inclusive, quando a gente fala sobre esse processo de acompanhamento, do monitoramento contínuo, é importante a gente lembrar que a gente pode olhar esses riscos psicossociais sem precisar também ficar aplicando mapeamento o tempo todo, né? Aplicando pesquisa de clima o tempo todo. Que é importante a gente olhar esses indicadores que você trouxe, né? A gente sabe que todos os riscos psicossociais ali, eles estão relacionados a indicadores. Aqui na Mudar a gente faz esse acompanhamento de forma próxima, né? Questões de afastamento, de rotatividade, né? Enfim, absenteísmo, até mesmo a questão de grupos focais, caso seja necessário fazer. A gente vê ouvidoria, né? Então, se precisa ter ali, se está tendo um alarde, né? Algum problema, algum ponto específico na ouvidoria de canal de denúncia, para a gente olhar também, a gente escutar a CIPA, enfim, tudo isso envolve também um plano de ação de acompanhamento, né? De atualização contínua, e, consequentemente, a gente olhar para esse documento de forma viva, né? Mai, muito obrigada pelas suas contribuições. Você realmente, aqui, como o pessoal botou no chat, é uma profissional excepcional. Eu fico muito feliz de ter você aqui no time da Mudar. Eu vou falar um pouco agora, gente. Em todos os slides eu deixei um QR Codezinho, que é para, caso vocês queiram se aprofundar, falar com alguém aqui da nossa equipe, para entender como é que a Mudar tem atuado nessa frente. Escaneia aí o QR Code, que vocês já vão se direcionar aí para um contato nosso. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho, depois eu passo a palavra para a Mayara e a gente vê algumas outras dúvidas que possam ter surgido, tá? Vou pedir só para o pessoal do BEC compartilhar a minha outra tela, que eu queria mostrar para vocês um pouco como é que a Mudar tem feito esse trabalho de mapeamento de riscos, né? Como eu falei, a gente tem feito mapeamento de risco com a Copsoc, tá? E a gente tem trazido esses resultados não apenas com os documentos, né, de compliance, que são o inventário de riscos e o plano de ação. A gente traz também dashboard, tá? Então, você consegue visualizar, de acordo com cada GHE, cada área, como é que está o nível dos riscos, quantos riscos vocês têm em cada nível, né? Isso facilita muito a operação e vocês conseguirem conversar com cada liderança, né? Pensando aí em regais cada liderança sobre os riscos encontrados. Então, vocês veem isso em um gráfico radar, tá? Bem didático, então vocês conseguem visualizar cada um dos riscos, conseguem entender a severidade, a abrangência, a probabilidade, o grau final do risco, que é a questão da matriz mesmo, né? Que a Mayara comentou. Aqui vocês vão ter um PGR dinâmico, a partir do momento que vocês vão selecionando os GHS, vocês conseguem visualizar cada risco, o perigo associado, os efeitos possíveis, medida preventiva, fontes geradoras, de forma que vocês consigam atuar de forma estratégica, né? Sem que precise revisitar aqueles documentos de inventário de riscos, que muitas vezes tem mais de centenas de páginas, né? E também, gente, vocês vão ter acesso lá na nossa plataforma ao plano de ação automatizado, o que facilita muito, né? Pensando aí, eu tenho pouca energia, pouco tempo, e preciso abordar todos esses riscos aí no meu plano de ação. Como é que eu faço isso para mudar? Isso fica muito fácil usando a nossa ferramenta, tá? De plano de ação. E vocês conseguem, ó, a partir da nossa ferramenta, desenhar um prazo indicado, um tempo total de atuação, quantas intervenções vocês vão precisar executar. Vocês podem visualizar aqui todas as intervenções que são feitas com a Mudar, tá? Dentro do nosso portfólio, assim como também outras intervenções indicadas por especialistas. Então, dentro de cada risco psicossocial, de acordo com o nível que foi encontrado, o GHE que está sendo abordado ali,
vocês conseguem diferenciar o que vocês precisam fazer. A Mudar já traz isso detalhadinho para vocês, tá? Assim como também quais os GHS que precisam estar em cada intervenção que vocês vão executar para mudar. A partir do momento que vocês salvam esse plano de ação, a gente vai ter aí uma equipe que fica juntinho de vocês, garantindo que esse plano de ação vai ser executado, para que vocês estejam tranquilos durante esse processo. Beleza? Vou chamar a Mayara aí para o palco de novo, para ela dar a finalização aí, a gente puxar para ver se tem uma perguntinha. Quem tiver pergunta, manda aí no chat, que a gente fica disponível para responder. Mayara, conclui aí. Bah, eu acho que a questão desse holoforte nos fatores de risco psicossociais, ele trouxe uma abordagem diferente, mas já era uma coisa prevista na NR17, já era uma coisa prevista na NR1, que mencionava a NR17. Quando a gente olha para essas obrigatoriedades, são 47 anos de NR1, então não é de hoje. Talvez o desconforto ali, a insegurança, essa parte de empresas que não tem essa estrutura multidisciplinar ou que esteja no colo do pessoal do RH, mas que eles busquem por uma estrutura ali por profissionais que deem todo o suporte, que quando você avalia um risco, você identifica dentro do seu processo produtivo, você precisa tratar, porque aí você está tratando questões de adoecimento dos colaboradores, né? Então, você precisa eliminar. Se não conseguiu eliminar, você vai ter que tentar mitigar. E a questão também, de ter esse documento vivo, né, para que você avalie a eficácia ali das ações, verifica se realmente tudo foi mencionado, até porque eu disse, né, talvez você não mencione, mas de certa forma isso pode vir indicadores através da ouvidoria, através dos indicadores de saúde e segurança. Então, eu acho que é mais isso, né, para a gente poder fechar, não é algo novo, é a mesma estrutura dos riscos ambientais, só muda essa inclusão, essa adição agora, e temos pouco tempo para poder atender a legislação, né, mas que dá tempo, né? Exato. Dá tempo. Mayara, muito obrigada pela sua participação, contribuição, sempre rico trocar com você, tá? Fica aí o convite para um próximo encontro. Sei que você está aqui em casa, então fica tudo muito mais fácil. Mas muito obrigada, Mayara. Pessoal, agradeço a vocês aqui, a participação de vocês, estarem aqui conosco durante esses últimos 50 e poucos e muitos minutos. Ficamos à disposição, tá? Aqui na Mudar, a gente tem um produto robusto, como eu falei, para auxiliar vocês de ponta a ponta da NR1, tá? E a gente está disponível, a gente tem uma equipe com engenheiros, temos uma equipe com psicólogos, temos eu como neurocientista, e a gente vem aí acompanhando você em todo esse passo a passo. Tá bom? Contem com a gente e se lembrem de acessar o nosso site e estar em contato com a equipe. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau.